A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui para mais uma lições bíblicas, terceiro trimestre de 2017, a lição de adultos, onde estamos estudando esse trimestre a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. E vamos esta semana para a lição 12, onde traz o título O Mundo Vindouro. Vou repetir, O Mundo Vindouro. Nosso textual se encontra em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1, que está escrito: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A nossa verdade prática está escrito assim: cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizerem parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os infiéis. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, no capítulo 21, e o versículo do 1 ao 5. Nós vamos, nesta lição, expor a doutrina bíblica do milênio, do juízo final e da nova criação de todas as coisas. Amém? Então, a nossa lição esta semana é uma lição escatológica, não é? Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5, diz assim: Eis que faço novas todas as coisas. É isto que diz a palavra de Deus. Será o dia em que Deus fará tudo novo, um mundo novo, uma realidade nova, tudo novo. Será o tempo em que o Rei dos Reis, o próprio Senhor, intervirá na história do mundo e trará consigo uma nova realidade. Céus novos e terra nova sintetizam a dimensão cosmológica dessa nova criação. Será o dia em que, de eternidade em eternidade, estaremos sempre com o Deus da glória. É maravilhoso, não é verdade? Os santos apóstolos anelaram por essa esperança. Por isso, como igreja do Senhor, somos estimulados pelas Escrituras a mantermos viva a chama da esperança da vinda do Senhor. Glória a Deus por isto. O mundo vindouro abordado na nossa lição pretende mostrar o que virá depois do juízo final: o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos santos na eternidade e por toda a eternidade. Trata-se definitivamente do epílogo da história humana, mas haverá alguns eventos que precederão o mundo vindouro, como o reino de Cristo de 1000 anos, o juízo final e a ressurreição de todos os incrédulos, bem como o seu destino final. Nós vamos, nessa lição, nós vamos descrever um pouco sobre a doutrina bíblica do milênio. O milênio é o reino de Cristo de 1000 anos. Nesse período, Satanás será aprisionado no abismo, instalado por ocasião da vinda de Cristo em glória. Isso significa que a ação destruidora de Satanás na terra será neutralizada, se iniciando assim uma nova ordem de coisas. É a tão almejada paz universal, pois nesse reino haverá perfeita paz, retidão e justiça entre os seres humanos e também harmonia no reino animal. A longevidade das pessoas, ou seja, a vida longa das pessoas, a garantia do sucesso no trabalho e a resposta imediata às orações são algumas das características do reino do Messias. A sede de seu governo será Jerusalém, como está ali em Isaías, no capítulo 2, versículo 3, escrito assim: Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. O Senhor Jesus se assentará sobre o trono de Davi, e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Esse reino, que trará salvação aos judeus, é a conclusão do programa divino sobre o povo de Israel. A Bíblia nos ensina que os justos e os injustos serão ressuscitados. Mas em Apocalipse, ficamos sabendo que há um intervalo de 1000 anos entre essas ressurreições. A primeira ressurreição
é a dos justos, e a outra é a última ressurreição. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. São partes da primeira ressurreição os santos provenientes da era da igreja e os do Antigo Testamento, juntamente com os mártires da grande tribulação. Então convém a gente salientar que a ressurreição divide-se em 2 fases. Por ocasião do arrebatamento da igreja, serão ressuscitados os súditos dos reis. Quanto à ressurreição dos injustos, também conhecida como ressurreição universal ou ainda última ressurreição, envolverá todos os descrentes desde o princípio do mundo até aquele dia. Então, o milênio é um tempo em que o Senhor Jesus reinará sobre toda a humanidade. Podemos entender também que algumas características, a respeito das condições do milênio. Como já disse, o milênio será um tempo de controle tanto político como espiritual. Politicamente ele será universal, discricionário também e caracterizado pela retidão e justiça. Será zeloso para com os pobres, mas trará recriminação e juízo para quem transgredir as ordenanças do Messias. Este reino literal de Cristo sobre a terra também terá características espirituais. Acima de tudo, será um reino de justiça, onde Cristo será o rei e governará com absoluta retidão. Será também um tempo em que se manifestarão a plenitude do Espírito e a santidade de Deus. Naquele dia, se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. Tudo, do trabalho à adoração, será santificado ao Senhor. O pecado será punido de maneira pública e justa. A era messiânica também será caracterizada por um reinado de paz. As profecias de Isaías revelam outras características, incluindo alegria, glória, justiça, conhecimento pleno, instruções e orientações, fim da maldição sobre a terra e a eliminação de toda a enfermidade, maior expectativa de vida, prosperidade no trabalho, harmonia no reino animal. Em Sofonias, no capítulo 3, verso 9, e Isaías, no capítulo 45, verso 13, afirmam que, no milênio, a linguagem e a adoração serão puras. A pura adoração será possível por causa da maravilhosa presença de Deus. A presença física do Messias garantirá estas bênçãos. É a glória mesmo, é a gloriosa presença de Cristo em nossas vidas. Não é verdade? E isto todo crente deve almejar. Nessa lição também vamos explicar a respeito do juízo final. O juízo final é conhecido como o juízo do grande trono branco. Em Apocalipse, no capítulo 20, verso 11, está escrito assim: E vi um grande trono branco. Aqui serão julgados os outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Isso mostra que ficam de fora os crentes da primeira ressurreição, pois eles já fazem parte do reino de Cristo, estão com o corpo glorificado. Deus instaurará esse juízo após a última rebelião de Satanás, que acontecerá depois de 1000 anos do reinado de Cristo. Deus executará esse juízo por meio de Jesus Cristo. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Não há menção de vivos no juízo final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É o que está escrito ali em Apocalipse, no capítulo 20, verso 12. Os grandes e pequenos não se referem à idade,
adultos e crianças, mas há status, pessoas de todas as classes sociais. Todos eles serão julgados com base nas obras registradas nesses livros. O resultado desse julgamento é a condenação eterna. E ainda em Apocalipse, no capítulo 20, já no versículo 15, diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não existe aqui lugar para o sono da alma, nem para uma segunda oportunidade, muito menos para o aniquilamento. É o inferno descrito aqui como lago de fogo ou ardente lago de fogo e enxofre. Esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para os seres humanos, mas será o destino final dos perdidos, por causa da sua incredulidade e desobediência. Pois a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Amém? Então, o juízo final é o evento que sacramentará o destino dos ímpios. Fica claro isto. Embora o trono de Deus seja o trono de julgamento, Jesus declarou, lá em João, capítulo 5, versículo 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. O único mediador entre Deus e a humanidade tornar-se-á também o mediador do julgamento. Por conseguinte, Jesus assentar-se-á sobre o trono, e tão grande será sua majestade que a terra e o céu fugirão, não havendo mais para eles lugar no plano de Deus. Isto posto, abrir-se-á caminho para os novos céus e a nova terra. Eis os que comparecerão diante do grande trono branco. Os mortos, grandes e pequenos, como eu já disse, quanto aos justos, por haverem participado da primeira ressurreição, já não terão corpos imortais e incorruptíveis. Portanto, os mortos que estarão de pé diante do grande trono branco para ser julgado serão os outros mortos. Compreenderam? Que não tomarão parte da primeira ressurreição por ocasião do arrebatamento. Esses serão os mortos ímpios, incluindo os que foram consumidos após o milênio por haverem seguido a Satanás. Nós, nesta lição, também vamos esclarecer a doutrina bíblica sobre a nova criação. O quadro descrito no texto de leitura bíblica em classe, no qual eu citei para vocês, que é Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 5, diz respeito à nova criação, ou seja, não se trata, pois, de uma renovação ou de alguma restauração, mas de tudo ser novo. Eu aconselho vocês a acompanhar essa leitura bíblica classe, acompanhar este estudo, lendo a leitura bíblica classe, abrindo a sua Bíblia e acompanhando. Amém? Já no versículo 5 diz o quê? Eis que faço novas todas as coisas. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. É o que diz em Isaías 65, verso 17. Essa promessa reaparece no Novo Testamento, ali no 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 13. O velho mundo vai desaparecer por causa da sua contaminação. Os céus e a terra não poderão resistir a Satanás e à glória de Deus. Aí você lê ali em Apocalipse no capítulo 20, versículo 11, me acompanhe, que diz assim: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Olha só, fugiu a terra e o céu, fugiu da presença do Senhor, e não se achou lugar para eles. Essa palavra profética é reiterada mais adiante, no primeiro versículo, no versículo 1, que diz assim: porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
O universo físico não se susterá diante da pureza, santidade e glória daquele que está assentado sobre o trono. Antes de tudo, convém ressaltar que a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, não é a mesma Jerusalém do milênio. Isso é de fácil compreensão. Aqui já estamos no período pós-milênio. A descrição da cidade mostra com abundância de detalhes que a sua glória excede em muito ao da Jerusalém milenial. O templo dela é Deus e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua, e nela não haverá noite. Nós veremos o rosto de Deus e do Cordeiro, e a glória de Deus e de Cristo nos alumiará para sempre. A Nova Jerusalém é chamada ainda de a Jerusalém que é de cima e a Jerusalém celestial. A Nova Jerusalém é o eterno lar de todos os salvos em Cristo. O próprio Deus estará continuamente entre os humanos. No verso 3 diz o quê? E no capítulo 22 de Apocalipse: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E Deus é Deus mesmo que vai limpar de nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá morte, que é o último inimigo a ser derrotado. O pecado será banido para sempre. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. É a nossa eterna bem-aventurança. Aqui está o final glorioso da jornada da igreja. Então, nós entendamos que novos céus e nova terra serão a nova realidade implantada por Deus. Amém? Nós cremos que assim como todas as profecias sobre a primeira vinda de um Messias se cumpriram, de igual modo, todas as profecias sobre o mundo vindouro se cumprirão também, pois Deus é fiel e é fiel à sua palavra. Amém? Deus te abençoe. Eu sou Rosa Marques e tenho uma boa aula na santa e gloriosa paz do Senhor. Se gostou desta lição, deste áudio, vídeo aula, clique em gostei, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, faça parte desta família, ative o sininho para estar recebendo as notificações e deixe nos comentários o que você tem achado e algumas sugestões. Que Deus te abençoe poderosamente.